Eu sou fraco. Diz o fraco. Posso todas as coisas. Podemos todas as coisas. Se Deus é por nós, se Deus é por mim, e eu sou, não somos, e a nossa fé, porque firme estás, e o diabo, ai Jesus, ao Cristo. E onde está o nosso Deus? O nosso Deus está sentado no trono da graça. É a alegria do Senhor. É a nossa força. E a vitória é? É no sangue de Jesus. Aleluia. Eu convido a igreja que toma sua assento em nome de Jesus. No domingo que o bispo pregou, alguns pontos que ele foi falando e eu também acabei de apontar e trouxe então para a mensagem do dia de hoje. Eu convido o irmão, por gentileza, que abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 13, e no seu versículo 17 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus no livro de Êxodo, no versículo 17. O título fala que Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir ao povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus que estavam mais perto. Porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrepende, vendo a guerra e torna ao Egito. Mas Deus fez rodar o povo pelo caminho de deserto, pelo mar vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armado. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estranhamento. Não percebi? Tá bem. No versículo 19, por favor. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento, ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazeis, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote, e acamparam então à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna. Ia diante numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. No versículo 22, nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? A mensagem na tarde desse domingo é quando Deus está na direção da nossa vida. No livro de Êxodo que nós lemos, que essa mensagem que me leva eu a trazer nessa tarde, quando Deus está na direção da nossa vida. Haverá sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque Deus está na nossa direção. E em toda a trajetória da nossa vida, sempre que Deus nos guiar na direção do nosso propósito, o mal não prevalece. Porque Deus está na direção, certo? Deus está na linha de frente. A mensagem de Êxodo,
no seu capítulo 13, no seu versículo 17 e 21, trata-se de uma história muito forte e impressionante. Uma história poderosa na vida dos hebreus. Olha que uma nação escrava e sofredora, guiada por Deus, torna-se uma nação vitoriosa e conquistadora. Perceba que trata-se de um povo que estava num nível tão baixo e que torna-se para um nível tão alto que é indiscutível. Deus nunca vai te guiar para a direção de onde você não vai suportar, onde há guerra. Deus nunca vai te guiar para essa direção. Deus nunca vai te guiar para a direção onde você não vai suportar. Onde você não vai suportar. Ou seja, eu nunca vi alguém que é guiado por Deus. Eu nunca vi alguém que é guiado por Deus em toda a batalha da sua vida que ele enfrenta, que ele é derrotado. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém que é guiado por Deus, por toda a batalha que ele enfrenta, é derrotado. Eu nunca vi. A não ser que essa pessoa ela esteja em pecado. Todos que são guiados por Deus sempre vencem os seus adversários, porque Deus está sempre no comando e tudo está no domínio dele. Então deixa Deus te guiar. E Deus iluminará o caminho onde você vai passar. Ninguém tem o poder de impedir a tua vitória quando Deus está na direção da tua vida. Ninguém. Ninguém. Porque Ele é o leão da tribo de Judá. Sempre que Deus estiver na linha de frente, o inimigo, como Faraó e seus exércitos, recuam. E você atravessa o mar, porque Deus está contigo. Então, deixa Deus te guiar na direção certa. Muitas das vezes nós passamos por uma situação difícil, que a gente não esperava. Mas quando vem a vitória, o inimigo recua. Sempre que nós conseguimos ter uma alegria, uma vitória, nós sempre glorificamos o nome do Senhor. Perceba que Israel, sendo guiado por Deus, num caminho em que Faraó pôde pensar que era difícil, Deus abriu o caminho para o povo passar. E os inimigos recuaram, porque Deus não abriu o caminho para eles passar. E o povo de Israel atravessou o mar a glorificar o nome de Deus. Israel glorifica a Deus. Lá em Êxodo, no seu capítulo 20 e 21, aí vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 15, no seu versículo 20 e 21. Aí fala o seguinte, no versículo 20. A profetisa Míriam, irmã de Arão, torna-se um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás delas com tamborim e com dança. No verso 21. E Míriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. E precipitou no mar os cavalos e os seus cavaleiros. Olha que os hebreus glorificam a Deus pela vitória que Deus deu para eles. Ou seja, de uma linguagem mais simples, como as pessoas podem te agradecer. Observa que quando uma criança, ela começa a dar os primeiros passos, a mãe fica na retaguarda.
E quando ela começa a dar os primeiros passos, a mãe fica na retaguarda para que a criança não caia no lado direito nem esquerdo. E quando a criança ela chega no top, ela olha para a mãe e começa a rir, porque de uma forma que está a agradecer, porque a mãe me ajudou a atravessar o sítio onde não conseguia. Então Israel também glorificava a Deus desse jeito. Glorifica a Deus por tudo que Ele já fez na tua vida. Glorifica sempre a Deus. Porque Deus é o capitão dos exércitos. Tudo está no domínio dEle. A toda honra e toda glória. Salmos 91, no seu versículo 7 e 11. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 91, no seu versículo 7. No seu versículo 7 diz assim a palavra do Senhor. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Olha que quando Deus te protege, quando Deus está na direção da tua vida. Olha a cobertura que Deus deu ao povo de Israel. Olha a cobertura. Por que Deus deu essa cobertura? Porque no livro de Salmos 23, 1, aí fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no versículo 2 diz, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Deus está na tua direção, você tem essa toda proteção. Quando Deus está na direção da nossa vida, você tem toda esta proteção. Guia-nos, Senhor, como guiaste Paulo, guiaste Davi, guiaste Jeremias, Isaías, Noemi, Raquel, Ruth. Deus também nos guia como guiou os nossos irmãos. No livro de Êxodo, capítulo 13, 22, aí no texto que nós lemos, e Deus nunca vai tirar a sua face diante daquele que está guiando para a direção da vitória. Sempre que Deus te guiar, Deus nunca vai tirar a sua face. Porque Deus vai te acompanhar até você vencer os teus inimigos. Assim como fez com Israel. No verso 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho de noite. De noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e noite. Quando o Senhor está na direção da tua vida, sempre Deus vai te guiar. Deus sempre vai te dar toda a cobertura. Deus deu a cobertura ao povo de Israel. Deus deu a cobertura ao povo de Israel, porque o Senhor também está conosco. Paulo fala da cidade que nós em breve vamos ir para lá, morar para lá, no céu. E João reafirma em 1 de João 3:2 que nós veremos Jesus face a face. Porque nós estamos caminhando para a direção de Jerusalém.
Se a promessa dos hebreus se cumpriu para a terra da prometida, também a nossa vai se cumprir. Também vai se cumprir. Nós vamos chegar à Nova Jerusalém. Assim como aconteceu na vida dos hebreus, pela promessa que Deus fez a Abraão. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Atos, no capítulo 7, no seu versículo 6 a 7. Nós estamos a falar da promessa que Deus fez para o povo de Abraão. Diz assim no versículo 6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terras alheias e sujeitariam a escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que o tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. Olha a promessa que Deus fez. Olha a promessa que Deus fez. Também a promessa do arrebatamento vai se cumprir nas nossas vidas. Vai se cumprir nas nossas vidas. E Deus decidiu tirar o povo da escravidão que estava no Egito, que estavam a viver há mais de 400 anos. E Faraó, tendo deixado o povo sair, ele se arrependeu e resolveu perseguir o povo para tornar escravo outra vez. No verso 7, trata-se de um filme de guerra que onde Faraó prepara os seus carros de guerra e os seus melhores soldados para resgatar Israel. Nós aqui estamos perante um filme de guerra, onde Faraó aplica-se toda a força para agarrar Israel e voltar para a escravatura novamente. E Faraó, aproximando-se com seus soldados, Israel clamava ao Senhor porque estava cheio de medo, porque lá vem Faraó. E Moisés falava para o povo que não temais o inimigo, maior é aquele que está conosco. Moisés incentivava o povo para não ter medo. Porque no verso 14 ele fala que o Senhor pelejará por vós. Continuam marchando. O povo foi orientado a marchar porque Deus devia fazer um milagre extraordinário na vida deles, que eles nunca viram. Que milagre é esse? Que milagre é esse? E aí, salmista, ele fala que quem faz esse milagre para o povo de Israel atravessar foi o Rei da Glória. Salmos 24, 8. Ele fala que o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Em todos os percursos de Israel, todos sabemos a maneira de como Deus guiou este povo para o deserto. Fazendo um milagre. Abrindo o mar vermelho. Tirando água de rocha. Enviando maná. Quebrando os inimigos de Israel. E o salmista não parava de glorificar a Deus. Ou seja, estás a ver quando você vence algo, também alguém fica feliz com a tua vitória. Salmista, no livro de Salmos 136, 12, ele fala que o Senhor tirou Israel com braços estendidos, porque a sua benignidade é para sempre. Quando Deus está na direção da nossa vida, quando Deus está na direção da nossa vida, a tua alegria também é minha alegria.
A tua vitória também é minha vitória. Alegria do Senhor. Alegria do Senhor. A promessa se cumpriu para que Israel entrasse na terra prometida. Quando Deus está na direção da nossa vida, a promessa se cumpre logo. Você chega ao top. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, para que a promessa não se cumpre. No livro de Hebreus 10, 23, retenhamos firme a convicção da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando Deus está na direção da nossa vida, Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar a caminhar no caminho em que você deve seguir. Segundo, você descansa nele. Terceiro, você sente uma paz do espírito. Quarto, você sente seguro, porque Deus está te guiando. No livro de Josué, capítulo 2, no seu versículo 9, quando os espias chegam a Jericó, Raabe diz, para eles toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus, e que nenhum dos vossos inimigos pode vos suportar. Porque o Senhor é poderoso para quebrar todos os adversários. Quando Deus está na direção da nossa vida, Ele vai te fazer atravessar o deserto. O deserto pode significar lugar de aprovação, lugar de confronto, lugar de milagres, lugar de encontro com Deus. Quando Deus está na direção da nossa vida, Ele vai te fazer caminhar, atravessar o deserto. Havia uma jovem, antes disso, deixa que eu digo algo. Sempre que tu fazeres o bem, dentro da igreja como fora da igreja, você será uma pessoa bem vista, como alguém querido. Em todo sítio onde você estiver, você será uma pessoa querida e serás uma pessoa especial. Havia uma jovem que ela glorificava a Deus e buscava a Deus, e ela fazia a diferença. Quando ela estava na igreja, incentivava as pessoas a buscar a Deus e não aceitava que as pessoas tinham que ficar parado. Tu estás parado, vai para o protocolo, vai para a área de visita, vai para a área de louvor. Ela incentivava toda a gente. E a maneira dela como glorificava a Deus era impressionante. As pessoas admiravam ela e buscavam como referência. Mas ela um dia não previa que viria uma trajetória que ela não esperava. E que o filho que ela carregava adoeceu e morreu. E aí ela tomou uma decisão. Ela disse, Deus me abandonou. Tirou a pessoa que eu mais amava. E por essa razão eu vou sair da igreja. E ela saiu da igreja e foi para o Egito. Eu já ouvi pessoas a dizerem que na igreja há muita fofoca. Na igreja, muita fofoca. Aquelas calúnias que podem surgir a qualquer momento, em que tu até diz, poxa, já irmão foi longe demais. O interessante dessa história, eu nunca vi alguém no trabalho dizer que me falam mal que eu vou pôr a minha carta de demissão. Nem tão pouco na escola alguém chegar e dizer, meu filho tem sofrido muitos bullying. E por essa razão eu vou anular a matrícula do meu filho esse ano. Por mais com tantos problemas na escola, no trabalho, a pessoa sempre enfrenta.
necessário perceber que o fato de Deus estar na direção da nossa vida não quer dizer que nós não vamos enfrentar problemas. Os problemas irão de surgir a qualquer momento. Mas não desista porque Deus está na tua direção. Por quê? Porque as pessoas têm sempre o hábito de dizer: se eu estou a passar por esse problema, é porque Deus não está comigo. Sempre as pessoas dizem isso. Eu estou a passar por esse problema porque Deus não está comigo. Perceba que, às vezes, os problemas são exatamente sinal que Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Em Gênesis capítulo 37, no verso 1 em diante, trata-se de uma história de José. Que a Bíblia fala que os irmãos de José vendem José, os midianitas compram José e vendem José ao Potifar. José é vendido e está se levando por uma terra que ele nem tem experiência para onde ele vai estar. Aqui José está para enfrentar um problema. Sendo o irmão menor, José está na casa de Potifar como escravo. Olha que José está a passar por um problema. Se fosse na igreja, eu vou desistir. Olha que José está a passar por um problema. A mulher de Potifar procura seduzir José e José foge dessa tentação, foge. José foge. E aí, quando José foge, na chegada de Potifar, mulher de Potifar, levanta uma calúnia que José procurou se deitar comigo. E Potifar, zangado, manda prender José. Olha que José vai por uma cela. Vai preso por causa de uma calúnia que ele não fez. Às vezes você não vai fazer nada, mas alguém vai levantar algo contra ti. Mas você tem que estar preparado. Olha a trajetória de José que ele está enfrentando, está sofrendo, rapaz. Olha a trajetória. É claro que quando um filho perde, o pai não dorme. Lá em Gênesis 37, 5, retrata-se que o pai chorava porque o pai precisava do filho. Quando um filho perde, é bem provável que a mãe não dorme, porque o objetivo da mãe é saber aonde ele está. E com quem está, o que é que ele está a comer. E a mãe passa o dia a orar para que o filho regresse para casa. Então, o pai também chora devido à ausência do filho. Não bastante de José, não vendo a sua mãe, que morreu no parto, e não ter visto seu filho Benjamim, José passa por uma situação difícil, que nenhum de nós esperava. E José na cadeia, sofrendo. Deixa que Deus te guia. Deixa que Deus esteja na tua direção. Deixa que Deus esteja na direção certa. Deixa. Deixa que Deus esteja na tua direção. Por mais problema que você está a enfrentar, suporta o processo. Porque o milagre vai acontecer, porque aquele que te guia não dorme. Suporta o processo. Porque José suportou. E não tardando, olha que José torna governador. Quando Deus está contigo, o milagre acontece.
Deixa que Deus esteja na direção da tua vida. Quando Deus está na direção da tua vida, Deus vai te guiar para o caminho melhor. Quando Deus está na direção da nossa vida, Deus vai te guiar para o caminho melhor. Quando Deus te guia, você não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda nada contra o seu irmão. Quando Deus está na nossa direção, é muito diferente de quando você que assume o comando. É muito diferente. Porque quando o teu coração é o teu guia, você pode decidir aonde você quer ir. E você não tem maneira do que você vai falar. Aqui são duas coisas diferentes. O homem pode decidir guiar-se pelas suas necessidades. O homem pode decidir guiar pela sua diversidade. Presta atenção. Mas o que acontecer mais para frente, o problema é seu. Porque você que está a assumir o comando. O que acontecer mais para frente é da sua responsabilidade, porque você está olhando para a direção errada, segundo o guia do seu coração. Em Deuteronômio 29, 19 e 20, diz assim a palavra de Deus: então a bênção de Deus não pode estar na vida daquele que decide por agir por conta própria. Você está a dirigir o teu próprio coração. Quando Deus te guia, você se torna uma pessoa submissa. Quando Deus te guia, você se torna uma pessoa submissa. No lugar do ódio, entra o amor. No lugar do ódio, entra o amor. No lugar da crítica, entra a oração. E o seu nível de entendimento é tão alto de perceber as coisas. Você ama a sua família e a paz de Deus prevalece em você. No livro de Lucas, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15. No seu verso 2 em diante. Diz assim a palavra de Deus: e o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma crise. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer a necessidade. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Não só
não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. Quando o homem está na direção, ele próprio escolhe o seu próprio caminho. Ele escolhe o caminho mais fácil, o caminho mais perto e mais favorável. Então o filho pródigo vai por uma terra longínqua, segundo o guia do seu coração. Ele próprio traça a sua trajetória. Aí você está a andar por conta própria, não com a direção de Deus. Deixa que eu abra aqui um parênteses. Todos nós que estamos aqui, ninguém vai prever o que vai acontecer lá para frente. Ninguém. Você não vai prever se lá para frente o pneu do teu carro vai furar. Você não vai prever se lá para frente a polícia bloqueou a via porque está a decorrer uma atividade. Você não vai prever se está a decorrer aquela manifestação que decorreu recentemente em Luanda, em que todo mundo estava tão preocupado. Então, tudo aquilo que você não percebeu e não viu, Deus já viu. Deus já percebeu. Então, deixa que Deus esteja na direção da tua vida. Porque é bem provável que Deus já sabia que esse rapaz, para onde está aí, vai se perder. Deus já sabia. Porque o filho pródigo, ele encontra uma crise, porque ele não previa que lá para frente haveria uma crise. Que essa crise havia de lhe apertar de uma tal maneira que ele ficaria sem saída. Ao ponto de procurar emprego e desejar comer as bolotas do porco. Porque quando o homem é guiado pelo seu próprio coração, ele pode chegar de uma tal maneira que ele pode te confrontar. Porque aqui o filho pródigo, ele chega para o pai e pede a parte da sua herança. Não bastante de confrontar o pai, mas também desonra o seu irmão mais velho. Porque a pessoa, quando é guiado pelo seu próprio coração, ele pode dizer que o meu coração, a minha vida, mando eu. E ninguém tem autoridade sobre mim. E eu faço o bem que quiser, porque a vida é minha. Deixa que Deus esteja na direção da tua vida. Deixa que Deus esteja na direção da tua vida. Porque quando o filho pródigo não encontrava saída, aí no verso 18 e 21, o filho pródigo cai-lhe uma tristeza. Porque nós sempre temos o hábito de dizer, eu vou para frente, mas o que acontecer, se vai dar certo ou não, o problema é seu. As pessoas procuram arriscar. Aí você está a andar sem a direção de Deus. Deixa que Deus te guia. Deixa que Deus esteja na direção. Deixa que Deus te guia. Porque quando ele é guiado pelo seu próprio sentimento, o próprio homem, ele perde-se. Ele perde-se. Quando o teu coração for o teu guia, você será orgulhoso. Só você é que está certo. As tuas opiniões são válidas, mas dos outros não são válidos. Quando você é guiado pelo seu próprio coração, só você que critica. Só você que deve ser ouvido e mais ninguém deve ser ouvido. Porque você está sendo guiado pelo seu próprio coração. Quanto mais o teu coração for o teu guia, mais você vai pecar. E quanto mais você peca, mais você sofre. Mais você fica desesperado. Mais você vive oprimido. E você vive dependendo dos medicamentos. Ao ponto desses medicamentos adoecerem os teus ossos.
por causa do seu orgulho. Deixa que Deus te guia. Deixa que Deus esteja na direção da tua vida. E Jeremias 17:9, ele fala: enganoso é o coração mais que todas as coisas perversas. Quem conhecerá? De tanta mágoa, ressentimento, inveja que você tem por alguém, os teus ossos acabam por apodrecer por dentro, porque o teu coração está te guiando no lugar errado. E Jeremias fala: enganoso é o coração do homem. E Provérbios, ele fala, 14:2, diz: há caminho que o homem parece reto, mas o fim dele é o caminho da morte. E aí ele fala que dá-me, filho, o teu coração. Dá o teu coração a Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração. Deus está te pedindo o teu coração. Não anda segundo a sua direção. Entrega a direção a Deus e Ele vai administrar a sua vida. É bem provável que nós conseguimos gerir aquilo que está ao nosso alcance. Mas a tua vida você não consegue gerir. Então entrega ao dono. E o dono vai administrar. Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu estou declarando que o meu coração não será mais o meu guia. Que agora Deus assumirá o comando. E quando ocorre isso, Paulo aparece dizendo que quem está em Cristo, nova criatura é. E ele ainda reforça em Gálatas 2:20 que não eu vivo mais, eu. Por quê? Porque já não vou carregar o ódio, a mágoa, o ressentimento. Tudo isso deixei. E agora Cristo vive em mim. E agora Cristo vive em mim. E a paz de Deus habita em mim. Porque Deus agora está em mim. Deixa que Deus esteja na direção da tua vida. Deixa que Deus te guia. Deixa que Deus te guia. Quando Deus está na direção da nossa vida, o Senhor te guia pelo caminho da vitória. O Senhor guiava o povo pelo caminho mais longo e o mais difícil. Mas existia outro caminho mais perto que provavelmente teria uma duração de 40 dias, quando ele estava a guiar o povo de Israel. Mas o Senhor levou num caminho que durou 40 anos. O Senhor não levou para o caminho mais perto. Deus levou para rodear o deserto. Vocês não vão pelo esse caminho mais próximo. Não, não, não. Vocês vão fazer uma volta em torno do deserto. Deus não queria que eles passassem pela terra dos filisteus, que era o caminho mais próximo. Porque Israel está vindo uma escravatura e não está preparado para uma guerra. E os filisteus gostam de guerra. Então o melhor seria dar volta em torno do deserto. Ser líder não é fácil. Ser líder não é fácil. Você suporta muitas coisas. Você suporta muitas coisas que acontecem ou que estão a passar aos teus olhos. Israel, perceba que Israel estão caminhando para a terra prometida. Israel chega a Moisés, diz para Moisés que nós temos saudade do Egito. Nós temos saudade do tomate, da cebola, do pepino. Nós já estamos perto para chegar na terra da promessa.
E vocês têm saudade do pepino, da cebola. Ou seja, o que eu quero dizer, está na igreja, mas tem saudade do mundo. Está na igreja, mas tem saudade do carnaval. Então o povo tem saudade do pepino. Eu gostaria de ver esse pepino. Você já parou para pensar? Nós somos arrebatados. Nós estamos no céu, está decorrendo um dos eventos extraordinários em nossa vida. Todos com as suas vestes brancas e coroado. Você chega e fala: Jesus, me deixa só indo aí no Cantinho Tom comprar pepino. É coisa mais estranha. Porque Israel não estava procurando reconhecer o esforço de Moisés. Vocês chegam e dizem que têm saudade do pepino, não o bastante do Corã, Datã e Abiram me confrontarem. Vocês ainda têm saudade do pepino? Porque Israel não estava a procurar reconhecendo o esforço que Moisés fez por ele. Deixa que eu diga algo para você. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato. Primeiro, aprenda a ser grato. Segundo, nunca anula os bens que alguém já fez por você. Nos momentos mais difíceis, quando você precisava. Terceiro, nunca confronta com quem está te liderando. Senão a tua vida vai bloquear, como do filho pródigo. Quarto, honra sempre quem está te liderando. A Bíblia não fala que honra teu pai e a tua mãe? Honra sempre quem está te liderando. O teu sucesso e a tua vitória está baseado na pessoa de quem você honra. Honra sempre quem está te liderando. Quando Deus está na direção da nossa vida, Deus trabalha com depois. Deus não trabalha com agora. Ele trabalha com o futuro. Porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. O passado e o presente e o futuro. Você está olhando no agora. Deus já conhece o final da história. Eu já ouvi pessoas a desmotivarem os outros. Não procure emprego. Não casa. Ainda é cedo. Não vale a pena tirar a carta de condução. Não vale a pena gerir a tua empresa. Não vale a pena comprar isso. Não vale a pena fazer isso e aquilo. Os teus filhos não vão casar. Nessa casa ninguém vai ser bem sucedido. Enquanto as pessoas estão a ver a tua derrota, Deus está vendo a tua vitória. Deixa que Deus esteja na direção da tua vida. Porque Deus é que determina e não as pessoas que determinam. Quando Deus está na direção da nossa vida, você passa em caminho onde qualquer pessoa tem dificuldade de passar. Porque Deus abriu o mar e o povo passou. Mas o Faraó e seus exércitos não passaram. Às vezes Deus vai te conduzir na linha dos problemas. Deus vai te conduzir na linha dos problemas. Deus nos faz caminhar na linha dos problemas, muitas das vezes, para reconhecermos as nossas fragilidades. Quero que você conheça as suas limitações. Deus nos faz marchar na linha dos problemas para nos fazer reconhecer que Ele está acima de todas as coisas. Você já parou para pensar, Israel está passando no mar? Deus abriu o mar e eles estão a passar. E aí 2 paredes de água.
Uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Aqui estão caminhando onde Deus está lhe meter prova. E eles caminhando, aí você, se fosse no teu lugar, você passando por ali, duas paredes d'água. Uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Aí você passando com medo. Se essas paredes d'água cair, nós já era. Já era. Já era. Se essas paredes d'água cair, a nossa vida já era. Ou mesmo em 22 horas você está passando em certas ruas e lá tem gato. E os gatos gritam, miau, você ali já correu. E o crente corre, quando chega distante só fala, está amarrado, mas já fugiu. Eu já estava, ou seja, eu apanhei táxi. E no táxi em que eu estava, entrou um jovem com uma garrafa de gás. E eu disse para ele se não é possível que essa garrafa vai lá para trás. E os 3 jovens que estavam comigo na linha de frente, eles disseram, não, deixa que essa garrafa permaneça aqui, se arrebentar e nós morrer, vamos sair no jornal como os 4 heróis. Eu disse para ele, está amarrado. Jamais. Eu não quero sair no jornal. Deus nos faz caminhar no meio dos problemas, porque Deus quer que você saiba que os problemas são reais. Os problemas existem. Não finge que os problemas não existem. A bênção de Deus, ela chega, mas demora. É a linguagem que mais nós usamos. Muitas das vezes Deus alonga o teu caminho, não é porque Ele quer retardar a tua bênção. É porque Ele quer te poupar de surpresas que você não consegue administrar no trajeto. Então Deus, tarde ou cedo, dará a sua bênção. Deus está te livrando de uma situação que você não previa. Deus sempre quer te levar para um lugar melhor. Deus tem um plano específico na nossa vida. Então, para de olhar atrás e dizer que tenho saudade do pepino. Para de olhar atrás e dizer que tenho saudade do Egito. Para de dizer que tem saudade das coisas do mundo. Não perca a direção de Deus. Não perca a direção de Deus. Não sai da presença de Deus. Permaneça na posição em que você foi chamado. Cuidado com a sua vida. Não diga que Sodoma é melhor. Não diga que o Egito é melhor. Quando a igreja ser arrebatada, Sodoma vai ser destruído. O Egito vai ser destruído. Enquanto você deseja sempre que o mundo é melhor, perceba que aí sempre Satanás está fazendo tudo para te tirar da presença de Deus. Deixa que Deus esteja na direção da tua vida. Deixa que Deus te guia. Deixa que Deus te conduz no caminho melhor, no caminho do propósito. Deus tem algo para você. Deus quer fazer algo melhor na sua vida. Deixa que Deus te guia. Amém? Amém. Eu fico por aqui em nome de Jesus.